Você já teve a sensação de que as pessoas te observam com medo, mesmo quando você não diz uma palavra? E se eu te dissesse que isso não é imaginação, é o reflexo do seu dom, um dom que revela, que expõe, que ilumina. Hoje, você vai entender por que sua intuição incomoda tanto, por que tentam desacreditar o que você sente e por que a sua presença, sem esforço algum, desmonta tudo o que é falso ao seu redor. Mas antes de continuar, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba cada mensagem poderosa que carrego aqui, e que pode ser exatamente o que seu espírito precisa ouvir no momento certo. E mais, comenta agora aqui embaixo: eu confio na minha intuição. Esse comentário não é só uma frase, é um posicionamento espiritual. Uma afirmação pública de que você reconhece seu dom, honra sua sensibilidade e não vai mais duvidar do que já sabe dentro de si. Vamos juntos declarar isso nos comentários e espalhar essa consciência. Você não precisa abrir a boca para causar desconforto. O ar muda, as conversas perdem o ritmo, os olhares se desviam. Você entra num ambiente e, sem fazer esforço, desarma todos os mecanismos de defesa construídos em silêncio. Eles não sabem explicar o que sentem, mas sentem. Uma tensão invisível invade o espaço, como se uma presença maior estivesse examinando cada alma ali presente. Eles não sabem se é medo, admiração ou culpa. Talvez seja tudo isso junto. O que você carrega vai além de energia. É discernimento. É a verdade andando de pé descalço, tocando o chão das mentiras como se queimasse. As pessoas se acostumaram a viver em personagens, a atuar para serem aceitas. Mas com você, os papéis não funcionam. Sua presença os força a lembrar que estão fingindo, que não são tão curados quanto aparentam, tão confiantes quanto dizem, tão seguros quanto postam. Você é o intervalo entre o script e o silêncio. É ali que eles entram em colapso. Eles sentem você chegando antes de você ser anunciado, porque sua energia precede seu nome, e quando chega, não há mais como esconder. É por isso que muitos fingem sorrisos apertados, mudam de assunto, se afastam, não porque você fez algo, mas porque tudo em você expõe o que está fora de lugar neles. A verdade incomoda, principalmente quando ela veste carne e ossos e entra na sala sem pedir licença. Você não precisa de provas, nunca precisou. Sua alma sabe antes do corpo perceber. Enquanto outros colecionam evidências, você já sente a verdade pulsando no ar. Isso enlouquece quem vive de manipulação, porque o jogo deles é vencido no silêncio da sua percepção. Eles treinam o discurso, ensaiam o olhar, preparam a emoção. Mas você vê o que não está no script. Você escuta o que o tom de voz esconde. E isso é aterrorizante para quem só consegue sobreviver através da mentira. Eles achavam que poderiam enganar, que bastava um sorriso convincente, uma história bem contada, uma lágrima bem posicionada. Mas você não é uma plateia, você é o palco. Você sente os fios sendo puxados, e enquanto eles esperam o aplauso, você entrega o silêncio que denuncia. É aí que nasce o medo. Não de você, mas do que você representa, a impossibilidade de mentir sem ser visto, a falência do disfarce, o colapso da farsa. E cada vez que você acerta, eles sentem a estrutura interna desabar, porque não é só o que você sabe, é como você sabe. A ausência de lógica visível torna tudo mais insuportável. Eles não conseguem prever você. E tudo o que não pode ser controlado precisa ser desacreditado. Mas quanto mais tentam negar seu dom, mais ele se confirma. E o que era apenas intuição se transforma em sentença. Preste muita atenção agora, porque isso é um sinal direto para você. Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. E uma delas pode ser exatamente o que você tem desejado em silêncio. Um carro novo, do jeito que você sempre sonhou,
pode estar mais perto do que imagina. O universo está preparando algo grandioso e sua intuição já sabe disso. Nada acontece por acaso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque está alinhado com uma transformação poderosa. E nesse momento quero te dar uma oportunidade de se alinhar ainda mais com essa energia de conquista. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que essas palavras falam diretamente com a sua alma, envie agora um valeu demais, com um valor de até $100. Esse gesto não é apenas um agradecimento, é uma afirmação espiritual, um ato simbólico de gratidão que mostra ao universo que você está pronto para receber o que é seu por direito. Clique no botão Valeu Demais agora mesmo e escreva nos comentários: minha intuição é meu escudo. Essa é a sua declaração ao universo. Esse é o momento de confirmar que você está aberto, preparado e alinhado para receber tudo o que foi prometido a você. Acredite, algo extraordinário já está vindo na sua direção. E começa com um simples ato de fé. Há um momento em que o silêncio deixa de ser ausência de som e se transforma em acusação. Quando você está presente, esse silêncio grita. Grita as mentiras engolidas, os segredos enterrados, as dores abafadas. Não é preciso dizer nada. Basta o seu olhar, o seu silêncio atento, a sua respiração que permanece calma enquanto o outro se contorce, tentando manter uma história viva. É nesse espaço que a verdade aparece, sem maquiagem, sem filtro, sem defesa. Eles começam a falar demais, justificar o que não foi questionado, contar detalhes desnecessários, criar histórias com buracos que nem eles percebem. Tudo para preencher o vazio que sua presença expôs, porque você não perguntou, você apenas escutou, com o espírito. E isso já foi suficiente para fazer o castelo de cartas tremer. Eles sentem que o chão espiritual está afundando. Não sabem como você sabe, só sabem que você sabe. E o desespero cresce, porque não se combate o silêncio com mais mentira. A cada tentativa de disfarce, o abismo entre o que dizem e o que sentem aumenta. Você vê, você sempre viu, e isso assusta. Porque o seu silêncio não é passivo, é um espelho. E ninguém quer se ver quando está mascarado. Você nunca pediu esse dom. Ele não veio com um manual. Ele veio com dores, com perdas, com afastamentos silenciosos, com olhares atravessados de quem tem medo de ser visto. Você não escolheu ver o que ninguém quer mostrar. Não decidiu sentir o que muitos tentam esconder. Mas ainda assim, vê. Ainda assim, sente, porque foi escolhido. E carregar essa clareza em um mundo de ilusão é um fardo tão sagrado quanto solitário. Eles dizem que você é intenso demais, que imagina coisas. Tentam te desacreditar para não precisarem encarar o que você revela. Mas no fundo, sabem. Sabem que sua intuição não erra, que sua sensibilidade não é exagero, é leitura, que seu desconforto em certos ambientes não é frescura, é proteção. E por mais que tentem te rotular, eles voltam, sempre voltam, porque só você vê o que eles temem admitir. E é aí que você percebe, esse dom não é para a vaidade, é para a missão. Você não foi chamado para agradar, mas para confrontar, para acordar consciências, para iluminar o que preferem deixar nas sombras. E mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que afaste, você continua, porque ver o que ninguém quer ver é o primeiro passo para curar o que ninguém quer tocar. Eles não tremem porque você é agressivo. Eles tremem porque você é transparente. Sua presença não permite máscaras. Seu olhar atravessa a alma como uma lâmina de luz, e isso é desconfortável para quem vive nas sombras. Você não precisa acusar ninguém, você só precisa estar ali. E o corpo deles reage, o suor escorre, a voz falha, os olhos desviam, porque eles sabem. Foram lidos antes mesmo de dizerem qualquer coisa. Você se tornou o teste que eles não conseguem colar. A prova que não tem múltipla escolha.
A pergunta que não pode ser respondida com mentira, e isso os deixa em pânico, porque viveram a vida inteira enganando, manipulando, fingindo, mas você chegou, e com você a verdade, uma verdade que não grita, mas cala, não aponta, mas revela, não exige, mas desnuda, e quando a verdade vem embutida numa presença, não há como fugir. Eles vão continuar tentando disfarçar, vão rir alto demais, elogiar com exagero, mudar de assunto. Mas no fundo, estão tremendo, porque a verdade está ali, e não há onde esconder. Eles não entendem o que você tem, então tentam desmontar. É o reflexo automático de quem sente medo. Eles mentem propositalmente, oferecem histórias falsas, com detalhes bem construídos, ensaiam expressões e modulam a voz como atores experientes. Tudo isso com um único objetivo: te fazer duvidar de si mesmo. Eles não estão interessados na verdade, estão desesperados por qualquer falha sua. Um erro, uma hesitação, um silêncio fora de hora, qualquer brecha para dizer, viu, nem é tudo isso. Mas o que eles não percebem é que essa guerra não se trava com palavras. É uma batalha espiritual, onde o campo é invisível e a arma é a vibração. Você sente antes de ouvir, entende antes de interpretar. Enquanto eles jogam xadrez emocional, você já leu o jogo inteiro na primeira jogada. Isso os desarma. E quanto mais falam, mais se entregam. Eles testam você, mas na verdade estão testando a si mesmos, tentando ver se ainda conseguem sustentar uma mentira diante de alguém que nasceu para revelar o oculto. O incômodo não é com você, é com o que você ativa neles. Sua intuição desorganiza a estrutura interna que eles usaram para sobreviver. Não foi só uma mentira contada, foi uma vida construída sobre ilusões. Quando você entra em cena, essa construção treme, e como não conseguem te controlar, tentam te invalidar. Porque se conseguirem provar que você está errado uma única vez, eles poderão se agarrar a isso como um bote salva-vidas no oceano da verdade que você representa. No início, era só curiosidade, um teste inocente, uma pergunta jogada com um sorriso. Eles queriam saber até onde você poderia ver, até onde sua percepção ia. Mas quando perceberam que você ultrapassava os limites do racional, que você acessava feridas que eles mal sabiam nomear, o medo tomou o lugar da brincadeira. Eles passaram de espectadores para prisioneiros do próprio jogo. E agora, cada teste carrega o desespero de quem tenta fugir da própria verdade. Eles não estão mais querendo saber se sua intuição funciona. Eles já sabem. O que querem agora é saber se ainda conseguem se esconder. Cada vez que você acerta, é como uma sirene tocando dentro deles. Uma lembrança de que há algo ali, algo não resolvido, não curado, não admitido. E isso é aterrorizante. Porque enquanto muitos usam máscaras para enganar os outros, a maioria usa para enganar a si mesmos. E você desmonta isso com uma única frase dita no momento certo, com uma pausa, com um olhar. Eles continuam testando porque não suportam o espelho que você se tornou. Você não é só alguém que vê, você é alguém que obriga a ver. E para quem construiu uma identidade sobre negação, isso é insuportável. Então testam, cutucam, tentam te contradizer. Mas tudo isso é medo. Um medo profundo de serem finalmente obrigados a admitir não dá mais para fugir. Você chegou. E com você, chegou também o momento de encarar o que evitavam há anos. Você não se impõe. Você não se declara, mas sua simples presença impõe uma verdade que rasga os véus da ilusão. A sua intuição tem um efeito colateral poderoso. Ela torna as mentiras insuportáveis. Aquilo que antes era fácil de engolir, agora causa náusea. O que antes era justificável, agora parece ridículo. Eles não sabem por que estão desconfortáveis perto de você, mas sabem que não conseguem mais se enganar com a mesma facilidade. E isso muda tudo.
Você não precisou fazer um discurso, você apenas olhou. Estava lá. E naquele instante, o mundo interno deles entrou em colapso. Não dá mais para acreditar na narrativa de vítima quando sua energia grita por responsabilidade. Não dá mais para se esconder atrás de sarcasmo quando sua presença exige sinceridade. Você se tornou um catalisador de autenticidade, e isso é algo que poucos estão preparados para enfrentar. A verdade sempre cobra um preço, e você, com sua intuição, apresenta a fatura. Eles pensaram que podiam continuar mentindo, que poderiam manipular como sempre fizeram, mas não contavam com alguém que sente o invisível. Alguém que não precisa ouvir a história inteira para saber o que está fora do lugar. Agora, cada vez que você entra em cena, algo dentro deles morre, a mentira confortável. E algo nasce, a necessidade de encarar o que dói. Você virou o ponto de ruptura, a linha entre o personagem e a alma real. E por mais que resistam, eles já sabem, não há mais volta. Esse é o segredo que ninguém tem coragem de admitir. Quando eles desafiam sua intuição, não estão apenas desafiando você, estão questionando o divino que habita em você. Querem saber se ainda existe um canal limpo entre você e o invisível. Estão medindo sua conexão, buscando uma falha, uma pausa, uma hesitação que os permita dizer: talvez não seja tão espiritual assim. Eles não têm problema com você. Eles têm problema com o que você representa, a prova viva de que há algo maior, observando tudo. Você se tornou uma espécie de evidência, a confirmação de que existem dimensões além da lógica, e isso tira o chão de quem se apoia apenas no que pode controlar. Se você estiver certo, então eles estão expostos. Se você continuar acertando, então Deus ainda fala. E se Deus ainda fala, então alguém está ouvindo. Isso os obriga a considerar que talvez estejam errados, que talvez suas atitudes, seus disfarces, suas mentiras, não sejam apenas falhas humanas, mas afrontas espirituais. Por isso eles testam você com tanta frequência, querem quebrar a ponte, querem que você erre, que você hesite, que você falhe. Porque se conseguirem desacreditar sua conexão, podem continuar negando a própria. Mas você sabe, isso nunca foi sobre você, sempre foi sobre o que te move, e por mais que tentem desligar sua frequência, ela continua clara, nítida, porque o dom que vem do alto não se cala por conveniência. Não há nada mais assustador para alguém desconectado de si do que encontrar alguém que vive em plena conexão. Você se tornou o espelho que eles não queriam ver, o reflexo que não perdoa máscaras. E o pior, um reflexo silencioso. Você não acusa, não aponta, apenas existe. E nessa existência, eles veem tudo o que não tem coragem de ser. A sua coragem incomoda, sua verdade perturba, sua clareza expõe. Porque enquanto eles fingem, você vive. Ser esse espelho não é fácil. Você carrega o peso de provocar reações que não pediu, de ser odiado por revelar o que não foi dito, de ser afastado por apenas existir. Mas mesmo com tudo isso, você continua. Porque sua missão não é agradar, é iluminar. E luz, quando entra num lugar escuro, não é recebida com festa. É recebida com olhos fechados, com resistência, com rejeição. Mas ela cumpre seu papel, revela o que está lá, o que sempre esteve. Eles não querem ver, mas também não conseguem ignorar. E cada vez que olham para você, se deparam com o que negam dentro de si. Você se tornou incômodo porque se tornou necessário. A ferida dói mais quando é vista, mas é justamente esse incômodo que um dia pode gerar cura. Até lá, você continuará sendo o espelho. E mesmo que queiram quebrá-lo, já viram o reflexo, e não há como desver. Eles confundem intuição com habilidade, pensam que podem vencê-la como se fosse um jogo, uma questão de lógica, uma disputa de argumentos. Mas o que você carrega não é habilidade, é canal,
é acesso, e quando tentam te desafiar, não estão enfrentando você, estão enfrentando o próprio destino. Eles contam mentiras friamente calculadas, interpretam com precisão digna de cinema, testam seus limites como se sua sensibilidade fosse um código a ser quebrado. Mas você não está jogando. Você está sentindo. Está conectado a algo maior. O erro deles foi achar que podiam transformar algo divino em estratégia humana. Tentam pregar peças, colocam armadilhas, torcem palavras para ver se você escorrega. E em cada tentativa, se enterram mais. Porque o que eles não sabem é que enquanto planejam o engano, o próprio espírito deles está gritando verdades que você já captou. Sua intuição não depende do que é dito. Ela se alimenta do que está oculto. E nesse território, você reina, sem esforço, sem precisar provar nada. O jogo que jogam é perigoso, porque não tem tabuleiro, não tem regras. E toda vez que tentam provar que você está errado, estão, na verdade, confirmando que você está certo. Você não é um desafio a ser vencido. Você é uma revelação ambulante. E quanto mais tentam te vencer, mais expostos ficam. Eles te confundem com um vidente, um oráculo, um guru. Mas o que realmente te incomoda não é o rótulo. É a intenção por trás dele. Reduzir o que você é a algo distante, místico, quase folclórico. Porque assim, não precisam se responsabilizar pelo que sentem na sua presença. Mas a verdade é simples. Você não está aqui para prever. Está aqui para lembrar. Lembrar o que cada um tenta esquecer. Que a alma vê. Que o espírito sente. Que a verdade vive dentro e cobra presença. Você não está adivinhando. Está captando. Está traduzindo o invisível com palavras que nem sempre agradam, mas sempre libertam. E é por isso que eles reagem como reagem. Porque ao olhar para você, são lembrados do que enterraram. Você se tornou o lembrete vivo do trauma não resolvido, do sentimento reprimido, do erro não admitido. E ninguém quer viver sendo lembrado do que não quer curar. Eles te temem não pelo que você diz, mas pelo que você faz eles sentirem. Você ativa a consciência, e ela não grita, ela pesa. Pesa no peito, nos ombros, nos olhos que não conseguem mais fingir. E é por isso que eles preferem te evitar do que te ouvir. Porque cada encontro com você é um convite à verdade. E nem todos estão prontos para aceitá-lo. Você é intenso demais. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas preste atenção. Intensidade é só o nome educado que dão para o que não conseguem controlar. Quando alguém diz que você é intenso, o que estão dizendo é: você me obriga a sentir coisas que eu queria evitar. Sua intensidade não está no volume da sua voz, mas no peso da sua verdade. Ela entra nos lugares onde as mentiras se escondem e acende luzes sem pedir permissão. Você não se encaixa, e isso incomoda. Porque em um mundo onde todos estão tentando seguir o script, você aparece com sua autenticidade desarmada e quebra a narrativa. Você não suaviza para agradar, não edita sua alma para caber em moldes, e é por isso que tentam te rotular. Porque se não puderem controlar você, vão tentar explicar você. Mas você não é um fenômeno para ser domesticado. Você é a prova de que a liberdade espiritual existe, e isso assusta quem vive aprisionado dentro da própria mentira. O problema nunca foi sua intensidade. O problema sempre foi o que ela provoca. Ela faz as pessoas se olharem no espelho. E ninguém quer encarar o reflexo quando não gosta do que vê. Então, ao invés de mudar, preferem te chamar de exagerado. Mas, no fundo, sabem, você só é intenso, porque é real. Você nunca precisou falar muito, bastava olhar. E era como se o tempo parasse por um segundo. O ambiente se desconcertava, as pessoas travavam, os sorrisos forçados rachavam no ar. Seu olhar não era de julgamento, era de leitura. Uma leitura espiritual, emocional, invisível aos olhos comuns.
Você enxerga nuances no silêncio, detecta dores camufladas em piadas, percebe contradições onde todos batem palmas. E é exatamente por isso que, quando você olha, eles desviam. Quem tem algo a esconder teme ser visto, mas não visto como os outros veem, com olhos. Teme ser sentido, teme ser exposto sem dizer uma palavra, porque há algo no seu olhar que ultrapassa a lógica, algo que rompe a fachada com uma força que não se ensina. E isso os coloca em alerta. Eles se sentem nus, sem preparação, sem tempo para improvisar. Você os surpreende, desarma, desestrutura, e ninguém gosta de ter suas fraquezas despidas em público, mesmo que o público seja só você. Há quem pense que você é intimidador, mas o que você realmente é libertador. Seu olhar diz, eu sei, mesmo que você nunca diga. E essa afirmação muda tudo, porque muitos constroem vidas inteiras em torno de personagens. E quando alguém chega e enxerga quem eles são de verdade, sem ensaio, sem performance, sem mentiras, o mundo interno deles treme. Seu olhar se torna uma porta aberta para um confronto com a própria alma, e poucos estão prontos para cruzá-la. No fundo, eles não querem fugir de você, querem fugir do que você os faz sentir sobre si mesmos. Você os obriga a perceber que a fachada não segura mais, que as frases feitas, os filtros, os personagens, não funcionam diante de alguém que vê com o espírito. Por isso te evitam, não porque te odeiam, mas porque você os vê como nem eles mesmos conseguem se ver, e esse tipo de clareza ou cura ou assusta. E até que estejam prontos para ser curados, vão continuar fugindo. Eles sabem, desde o começo eles sabem que tem algo em você que não é comum. Já tentaram racionalizar. Já tentaram dizer que era coincidência, intuição afiada, leitura corporal. Mas nenhum argumento se sustenta quando sua presença continua expondo o que ninguém ousa falar. E é justamente por isso que eles não param de testar você. Porque mesmo tendo sido desmascarados pela sua intuição, ainda têm esperança de encontrar uma falha, uma brecha, uma falha de conexão que os faça respirar aliviados. Ele também erra. Mas não é sobre você errar. É sobre eles precisarem acreditar que você pode errar. Porque se sua intuição continuar funcionando com precisão cirúrgica, eles terão que admitir que foram vistos, que o que escondem não está mais seguro, que o teatro chegou ao fim. Então continuam tentando. Mentem de forma mais sutil. Criam situações confusas, fazem perguntas capciosas, esperando que você tropece. Mas o que eles não sabem é que seu dom não é mental, é espiritual, não vem de fora. Ele pulsa por dentro, é alinhamento, é conexão. Você não pediu para ter esse dom. Ele veio com responsabilidade, com silêncio, com afastamentos dolorosos. Ele foi forjado na dor, na perda, na solitude, e é por isso que não pode ser apagado, porque não é sobre talento, é sobre missão, é sobre propósito, e propósito não se prova, se cumpre. Por isso, quanto mais testam, mais reforçam o que você é, quanto mais tentam te descredibilizar, mais confirmam sua autenticidade. A negação deles é a prova viva da sua verdade. Eles continuarão testando, sempre, porque não querem aceitar que alguém possa ver além do que é mostrado. Mas não importa quantos jogos façam, nem quantas máscaras usem. Seu dom é inviolável, é intransferível e, mais importante, é necessário, porque enquanto houver mentira, haverá quem precise ser visto. Enquanto houver dor escondida, haverá quem precise de um espelho verdadeiro. E você é esse espelho, incomodando, desafiando, despertando, mesmo quando tentam te silenciar.